O que significa para nós descortinar? É dar visibilidade para eles. Eles são protagonistas e nós ignoramos esse potencial deles. Belém, assim como muitas cidades amazônicas, ela é entrecortada por muitos rios e igarapés. Belém tem cerca de 14 bacias hidrográficas dentro da sua região metropolitana, sendo que o rio Tucunduba é um dos que atravessa a parte mais urbanizada da cidade. Então a gente tem a nascente do rio Tucunduba no bairro do Marco, a nascente está no quintal de uma casa, ele atravessa vários trechos da cidade onde ele tem suas margens bem descaracterizadas, então muitas pessoas passam pelo Tucunduba e acham que é apenas um canal, e ele deságua na Baía do Guamá, né? E antes dele desaguar na Baía, ele contorna o campus da UFPA, e é lá que ele vem sendo palco de um projeto de revitalização das suas margens que é bem inovador, porque diversos funcionários da instituição têm tentado não só revitalizar a mata ciliar, como também mostrar o valor cultural, paisagístico e ambiental desse rio para a cidade como um todo. Eu recebi esse espaço em março de 2011 e foi o primeiro contato com esse rio, né? O rio Tucunduba. Então a primeira coisa que eu percebi foi que cortavam as margens dele, as aningas, de uma ponta a outra. E isso me chocou bastante, porque eu sabia que essa vegetação era importantíssima para esse rio. Quando a gente pega o registro de fotografia da universidade, de quando o campus foi aberto, isso aqui era uma várzea muito grande. Ela foi desmatada, chão, porque eles aterraram a várzea. Então não ficou uma árvore. E aí eu comecei a questionar o setor de paisagismo, o porquê desse corte, né? E aí, na época eles me alegaram que era por causa da segurança e que a aninga brotava de novo. Aí eu comecei a contestar isso aí. Se é segurança, bora usar outros recursos para segurança. Abrir pequenas janelas e pontos estratégicos. No mais, ele é um rio que atravessa uma universidade pública, que a gente não pode destruir esse rio com a justificativa que não tem segurança. Tem que encontrar outros caminhos. E a gente foi evoluindo, sempre tentando preservar as margens, sempre procurando a cada varrição aqui do bosque acomodar ao longo dele para proteger a vegetação, para criar composto, para mostrar que não é mato, que não é lixo, que não é todo esse processo. Por ser entrecortada por muitos rios e igarapés, o processo de urbanização da cidade de Belém passou por alguns entraves, né? Então foram feitas diversas intervenções, sobretudo nessa paisagem hidrológica, porque esse fluxo de marés e também essas áreas pantanosas de várzeas dificultavam a construção na cidade. E um desses entraves mais substanciais era o Lago do Piri, né? O alagado Piri de Jussara, que era uma área pantanosa que dividia os dois primeiros núcleos urbanos de Belém, que era o bairro da Campina e da Cidade Velha. Então, onde hoje se encontra a Avenida Almirante Tamandaré, a gente tinha uma grande área pantanosa que era muito usada por pescadores e comunidades ribeirinhas, mas que impediam que esses dois núcleos urbanos se conectassem. Também dificultava a construção e a expansão do perímetro urbano na cidade. Esse lago foi sendo paulatinamente aterrado para poder dar espaço para a cidade que a gente conhece hoje. Hoje em dia, quando a gente analisa Belém, a região do Lago do Piri seria uma região natural de alívio de cheia de várias regiões da cidade, de várias ruas da cidade. Então, aquelas ruas que já tem algum problema de alagamento, se aquilo dali no passado tivesse sido bem pensado, esse alagamento teria sido conduzido para algumas áreas e aliviaria todos os problemas que a gente tem nesse período do ano. O planejamento urbano ele vem historicamente sendo importado de cidades do centro do país, né, e anteriormente de cidades europeias, que são cidades que não têm o mesmo bioma, não têm o mesmo relevo, as mesmas relações com os rios que nós, amazônidas, temos. Nós temos como endereço uma rua, um bairro, uma comunidade, mas a gente precisa também entender que a gente faz parte de uma bacia hidrográfica e a nossa bacia hidrográfica é também o nosso endereço, para que a gente comece a construir essa relação ou a reconstruir ou a relembrar, né, resgatar essa relação com os rios como centralidade do nosso modo de vida, do nosso trabalho e da nossa história, né, do nosso passado, do nosso presente, do que a gente está ainda construindo enquanto seres que vivem na Amazônia.